Em 1986, o Dr. Batista Pereira é nomeado secretário de Estado da Saúde e nomeia pela primeira vez um grupo para estudar este tema da saúde materno-infantil. Esse grupo produz depois um relatório que, no fundo, foi a base para todo o trabalho que se lhe seguiu. Não é? O doutor pode-nos explicar quem eram estas pessoas, quem era este grupo, em que consistia exatamente esse primeiro trabalho, em 87? Sim, quando eu tomei posse, portanto, a doutora Leonor Beleza distribuiu-me tarefas, não é? E manifestou-me as preocupações que diziam respeito à política de saúde e em que o Governo tinha considerado, aliás, a saúde materno-infantil como uma prioridade, como uma das prioridades do Governo na matéria de saúde pública. E os nossos indicadores não eram bons, eram, pelo contrário, maus em relação ao nível europeu. E era preciso, ela fez-me sentir que era necessário atuar e intervir nesta matéria, com coisas concretas, com projetos concretos. E eu procedi em conformidade, quer dizer, nomeei um grupo de trabalho pequeno, constituído por um dos meus assessores, que nem era pediatra sequer, era neurocirurgião, o Dr. Luís de Carvalho, que era neurocirurgião do Hospital Santo António, que veio depois a ser diretor do hospital, etc., que era um homem extremamente organizado, era um homem com uma grande capacidade de organização, tinha uma larga experiência na matéria, de organizar coisas e serviços e grupos de trabalho. Era um homem também que se tinha dedicado e dedicava-se ao planeamento hospitalar. E que integrava três realmente personalidades incontornáveis, como agora se diz, da área materno-infantil, que era o Dr. Albino Aroso, era o professor Pereira Leite, que era o professor catedrático de obstetrícia da Faculdade de Medicina do Porto, era o professor Otávio Cunha, que era professor de pediatria e era o diretor da unidade de neonatologia do Hospital Santo António, que é uma unidade célebre. E era, ainda que esporadicamente, participante o professor Torrado da Silva, mas não era, digamos, do próprio núcleo do grupo. E essas pessoas organizaram e fizeram um trabalho, foi um trabalho absolutamente notável. Estudaram tudo o que havia para estudar, identificaram todos os problemas que havia para identificar. E esse trabalho foi um trabalho que durou um ano. E foi um trabalho que foi digamos, o arranque e a pedra fundamental de todo o trabalho que se prosseguiu depois, com a comissão, etc. Ele foi terminado já no final do primeiro governo do professor Cavaco Silva, foi em maio ou junho, que foi entregue, eu entreguei-o à doutora Leonor Beleza, o governo, entretanto, cessou, ela depois continuou como ministra da Saúde no governo seguinte, o doutor Albino Aroso foi secretário, sucedeu-me no lugar de secretário de Estado da Saúde, ele que tinha feito parte, digamos, deste grupo que eu tinha designado, e aí a doutora Leonor Beleza a seguir nomeia, na sequência deste trabalho, a Comissão Nacional de Saúde Materno-Infantil, a primeira Comissão Nacional de Saúde Materno-Infantil. Em 89? Em 80 e... Ela começou praticamente a trabalhar informalmente em 88. Mas, de facto... O decreto é que sai depois em Pois, 89? para preparar as coisas, estabelecer os seus projetos, os seus planos, a sua ação, que foi extremamente cuidada, e então, em 89, sim, é que ela resolveu publicar o despacho que criava a Comissão, claro, de que eu era coordenador, ou presidente, e que então integrava um conjunto de personalidades excepcionalmente cotadas, digamos assim, pessoas de um nível extraordinário, do melhor, não eram os únicos, mas eram do melhor que havia em Portugal e que eram pessoas extremamente empenhadas, altamente competentes, e foi de facto uma experiência inesquecível esses 3 anos, que foi aquilo que a Comissão se propôs na primeira fase do projeto para, digamos, o pôr em velocidade de cruzeiro, digamos assim, encarando todos os problemas, desde formação de pessoal, determinação das quantidades de pessoal, de todos os níveis, médicos, enfermeiros, anestesistas, cirurgiões, reanimadores, equipamento. O projeto foi dotado de cerca de 2 milhões de contos naquela altura, ainda por cima não ficou muito caro.
o projeto, não foi de maneira nenhuma o dinheiro ali que imperou, foi a organização, foi a hierarquização dos hospitais, a criação, foi um neologismo hospitalar, os hospitais da puerpério-natal e hospitais da puerpério-natal diferenciado. Nos hospitais da puerpério-natal podiam-se fazer cuidados especiais, mas não todos os cuidados, designadamente a respiração assistida prolongada, e depois nos cuidados, nas unidades de neonatologia, nos cuidados intensivos. Então, sim, era, digamos, o topo do nível hospital. Portanto, fez-se uma hierarquização dos hospitais, que foi fundamental, só se devia nascer nesses sítios, porque é que tínhamos condições consideradas necessárias e suficientes para assegurar, de facto, um parto como devia ser, tanto para a mãe como para o recém-nascido. Porque o problema não era só o problema do recém-nascido, é inseparável da mãe, quer dizer, era um projeto integrado. E tudo isso foi considerado até ao pormenor. Quer dizer, foi o estudo que foi feito, inclusive estabeleceram-se raços de equipamentos, quantas incubadoras ou quantos equipamentos eram necessários por cada 1000 partos, quer dizer, tudo isso foi criado até ao milímetro. E depois, enfim, desenvolveu-se um trabalho, como é que eu ia dizer, de militância, e a Comissão percebeu, desde o princípio, que não poderia trabalhar, primeiro, isoladamente, segundo, contra as pessoas, terceiro, marginalizando as direções gerais do Ministério, o que seria um erro trágico, além de ser incorreto, e não devia nem podia marginalizar, digamos, os que prestavam cuidados, os hospitais, os centros de saúde, o acompanhamento da grávida, quer dizer, toda essa panóplia de ações extremamente importantes e são decisivas, porque os cuidados materno-infantis vivem, às vezes, de pequenos pormenores. E a melhoria dos cuidados não é só devido à saúde, quer dizer, há um enquadramento geral complexo, socioeconómico, sociocultural, até sociopolítico, das mais variadas, desde a literacia até à alimentação que se faz, ao ar que se respira, tudo isso tem influência decisiva. E era preciso realmente perceber e saber separar as duas coisas para se compreender qual era o papel da saúde, onde é que a saúde tinha de interferir. Porque com o enquadramento sociocultural e socioeconómico, melhora-se por si próprio, sem nada da saúde intervir nos cuidados de saúde. Os indicadores de saúde materno-infantil melhoram com a condição socioeconómica. Mas, a partir de certa altura, é como se fosse o parafuso micrométrico de um microscópio, quer dizer, primeiro foca-se com o grande parafuso e depois para as birúcias é o pequeno parafuso. Ora bem, é esse salto qualitativo do razoável para o excelente, aí é nesse pequeno espaço que é preciso interferir, é que os serviços de saúde têm o seu papel. Foram dezenas largas de reuniões por todo o país que se fizeram com centenas de pessoas, todas ligadas naturalmente à saúde. Verificava-se isso mesmo, quer dizer, o respeito que as pessoas digamos, as pessoas ouviam com toda a atenção aquilo que os membros da Comissão diziam. E foram esses os critérios, não houve outros. E o apoio político nunca faltou e todas as promessas que tinham sido feitas à Comissão foram rigorosamente cumpridas, o que é uma coisa absolutamente excepcional no nosso país. Não me lembro mesmo de nada que tenha sido feito em que o poder político tenha cumprido integralmente e com grande empenhamento. Essa primeira comissão dá origem depois a um novo relatório, que no fundo é a continuidade do anterior. Exatamente, a primeira comissão tinha dito, ou melhor, eu tinha posto como condição para fazer parte da comissão, porque eu não concordo com comissões que se eternizam, não concordo, porque acho que uma comissão serve para identificar um problema de saúde pública que seja considerado grave e para o qual seja preciso, digamos, medidas imediatas, então é preciso uma força de intervenção rápida. E eu considero uma comissão quase como uma força de emergência.
E depois, quando as coisas entram em velocidade de cruzeiro, o aparelho do Estado serve exatamente, as direções gerais servem para isso, servem para prosseguir as políticas e para prosseguir os projetos e para prosseguir... E, portanto, eu tinha dito sempre que eram 4 anos. E, portanto, acabaria em 91. E assim aconteceu. A Comissão, quando chegou a 91, tinha cumprido tudo aquilo a que se tinha proposto e a que se tinha comprometido. E, portanto, nessa altura, a doutora Leila Beleza já não estava na saúde, tinha sido, entretanto, saído. O doutor Almirante também tinha terminado já o seu mandato, também na saúde, e era ministro na altura o doutor Arlindo Carvalho. Arlindo Carvalho. E o doutor Arlindo Carvalho perguntou-me o que é que eu achava. E eu disse, olha, eu agora acho que tenho de se comprometer às direções gerais. Porque elas foram sempre comprometidas neste processo. As reuniões tinham todas as reuniões, porque se fizeram pelo país, pelos mais diversos sítios, inimagináveis alguns deles, tinham sempre a presença dos diretores gerais e do Dr. Alvira Rosa, enquanto ele foi secretário de Estado. O que deu uma força enorme ao projeto. E os diretores gerais, que se empenharam no assunto, que tinham interesse no assunto, eram pessoas que, de facto, estavam interessadas no assunto. E que prestaram uma excelente colaboração. E, portanto, era óbvio que era eles que deviam competir depois gerir o projeto. E foi isso que pediu. Ele solicitou depois que lhe fizesse até o despacho, que ele depois, enfim, aprovou e mandou publicar. E pronto, e o projeto prosseguiu. E aí terminou a minha participação. Ainda no âmbito do trabalho desta primeira Comissão Nacional de Saúde Materna e Infantil, é produzido um relatório. O relatório no fundo, vem na continuidade do relatório de 87 e faz um diagnóstico da situação à data, nesta área da saúde materna e infantil. E este relatório depois traduz-se num plano de ação, Exatamente. que inclui uma série de medidas. Cada capítulo chama-se documento de trabalho. Foi exatamente para dar até a noção. Era um relatório muito pouco... Era um relatório muito informal, quer dizer, nós não tentávamos fazer uma peça literária com grandes... É uma peça muito objetiva, muito direta, é quase um guião daquilo que nós pensávamos. E dentre essas ações estava incluído o encerramento de um conjunto grande de maternidades. Portanto, foram definidos um conjunto de critérios. Estabelecemos onde se devia nascer e onde não se devia nascer e explicámos porquê, porque era perigoso. Os critérios foram... Recorda-se quais foram os critérios nessa data de encerramento das maternidades? Fundamentalmente baseavam-se num conceito de existência de massa crítica, ou seja, é preciso os serviços para funcionarem e para terem qualidade, é preciso que as pessoas que lá trabalham façam e pratiquem os mesmos gestos muitas vezes e que haja uma qualidade permanente na assistência, digamos, às mulheres que estão a ter os meninos. Ou seja, tem de estar tudo a postos para que, se houver alguma emergência, se atue imediatamente e sem perdas de tempo. E para isso é necessário que haja equipas preparadas. Essas equipas só podem estar preparadas se tiverem um número mínimo de casos, se tiverem uma casuística, portanto, capaz, tiverem massa crítica suficiente para poderem manter-se em boas condições técnicas. E foi isso que motivou a nossa proposta de acharmos que com menos de 1.500 partos, o que não quer dizer que com 1.499 já não se tenha de fechar o hospital, quer dizer, é preciso haver um bom senso. Mas, enfim, temos um número guia, um número indicador de 1.500 partos, abaixo do qual realmente não é possível, mesmo que por hipótese, por exemplo, suponho uma maternidade, havia em Portugal, maternidades com 200 e tal casos, estou a pensar numa, não vou dizer qual, mas ainda deu recentemente uma grande controvérsia, e é no sul de Portugal, não é no norte, é no sul. Tinha 200 e tal partos por ano. Como é que é possível manter em permanência uma equipa com um obstetra e o seu ajudante, portanto uma equipa cirúrgica, um pediatra com competência em neonatologia e um anestesista, pelo menos, quer dizer, são números mínimos,
Porque se houver um problema imediato, como é que se resolve? Quer dizer, tudo tem a ver também um pouco com os números que se podem dizer. Naquela altura, não sei se estes números, eu não tenho pegado nesse assunto já há muito tempo, desde essa altura, mas naquela altura pensava-se que cerca de 30%, 20 a 30% das gravidezes envolviam risco. E desses, mesmo que houvesse um acompanhamento perfeito e absolutamente rigoroso e sistemático e regrado do acompanhamento da grávida durante os seus 9 meses, cerca de 10% escapavam à melhor qualidade dos cuidados, digamos, de monitorização dessa gravidez. Ora, portanto, eram 10% de 20% dos partos. E é aí que recaem nos hospitais, onde se nasce sem condições, sem haver as tais condições, aquilo a que se chama, não é verdade, a que os autores da época chamavam as grandes catástrofes obstétricas e neonatais. Ora bom, isto explicava-se às pessoas, aos técnicos, aos autarcas. Fundamental, porque sem a colaboração das autarquias, muito dificilmente se conseguirá incrementar um programa destes. Sem um diálogo muito grande em que se captem os profissionais de saúde e, vá lá, os representantes dos cidadãos, se é que os autarcas o são, e são, de facto, portanto, sem isso é muito difícil. E isto tem que ser explicado. E isto é fazer passar a mensagem, como dizer assim, o facto do autarca gostar ou não gostar, de que se trata de uma pneumonia desta maneira, isso não tem interesse, porque o que interessa é que realmente a pneumonia tem de ser tratada desta maneira. Tem de ser tratada assim. Não há outra forma, no âmbito dos conhecimentos científicos do momento, digamos, no âmbito do estado da arte. E era isso que nós passámos e que nós discutíamos. As nossas reuniões eram reuniões extremamente preparadas, até ao pormenor, para que nada faltasse, para que nada falhasse, por todos os sítios mais incríveis no país, e estabelecia-se um diálogo, durante um dia inteiro, com as mais variadas entidades e pessoas, e discutia-se todos os assuntos, e as pessoas respondiam, os membros da comissão respondiam, eram eles nesse caso. Eu geralmente introduzia uma pequena introdução ao assunto, na verdade explicando o que era o programa de saúde materno-infantil, o que era o projeto, quais eram os objetivos, enfim, os conceitos básicos, etc. Não é? E depois estabelecia-se uma discussão em que entravam naturalmente as pessoas competentes na matéria, porque eu era apenas, eu costumo dizer, naquela comissão tudo funcionou, cada um fez aquilo que tinha que fazer e que era da sua competência fazer. E os membros da comissão davam o seu extraordinário conhecimento científico e, enfim, a sua competência e o seu prestígio. E eu dava-lhes os meios para eles exercerem isso. Era a minha obrigação. E não tinha outra. Portanto, a minha obrigação, a minha competência era subsidiária, como agora se diz em termos de União Europeia. Princípio da subsidiariedade. Era o que eu fazia. E fiz bem, acho que fiz bem. Isso não é preciso ser falsa modéstia. Mas, fora disso, e para além disso, eu não tinha que fazer, nem devia fazer, porque não fazia bem. Porque não era competente. E pronto. E foi assim. Foi uma comissão que trabalhou, cada um fez o que tinha que fazer e fez-o bem. Este conjunto de maternidades, segundo li no relatório, eram cerca de 200 maternidades. Eram 120 e tal, salvo erro. Havia cerca de 50 que cumpriam os critérios. Portanto, encerraram muitas maternidades em Exatamente, Portugal. Pacificamente. E com exceção de uma. Mas eu não digo qual foi. Não vale a pena estar a polemizar. Esse pacificamente provavelmente terá a ver com a metodologia que usavam, aquilo que nos disse as reuniões. Eu acho que sim, Local, as pessoas não eram obrigadas, não havia uma impressão geral assim, tem que fechar porque isto não presta, não sei quanto. Não era nada disso, quer dizer, nem ninguém leva coisa nenhuma ao fim desta maneira. Quer dizer, agora fecha este centro de saúde porque este saúde não presta. Agora fecha este hospital porque não presta. Não, quer dizer, e tem que ser dadas alternativas às pessoas. Quer dizer, até os transportes. Aí o INEM teve um aspecto fundamental. Porque naquela altura o INEM estava em expansão. Quer dizer, uma das realizações também importantes, além do subsistema de transportes recém-nascidos de alto risco, que se quis generalizar para o país inteiro, o professor Otávio Cunha teve aí um papel absolutamente fundamental,
Ele fazia os transportes, quer dizer, era uma coisa absolutamente única. Havia aqui uma espécie de militância, quer dizer, mas, além disso, criaram-se os Centros de Orientação de Doentes Urgentes, os CODUs, foi criado também no meu tempo de estar no Ministério. E no Ministério, quer dizer, no Governo, no Ministério sempre estive. E isso foi criado, até porque a doutora Leonor Beleza, ao mesmo tempo que estava a atuar neste projeto do Programa de Saúde Batalha Infantil, estava a atuar no problema das urgências. As urgências é um mal crónico de Portugal, quer dizer, é um síndrome crónico que existe e continuará a existir, mas isto não vem para aqui chamadas razões. E, de facto, os transportes medicalizados em Portugal melhoraram extraordinariamente nessa altura, o que também contribuiu para as pessoas não ficarem alarmadas a de sentirem-se sozinhas e abandonadas. Então, se eu tenho o meu menino, tenho que andar 40 km, 50 km, quando tenho aqui um hospital a 5 minutos. E as pessoas não percebiam que esse facilitismo era uma armadilha inqualificável, sabe? Inadmissível. Era o próprio Estado que estava a enganar as pessoas e participava por omissão. Não denunciava isto. Não se assumia como responsável por aquilo. Isto é uma questão ética. Dizia a doutora Leonor Beleza, quando, enfim, às vezes nós expunhamos as coisas e ela dizia: eu não quero ser responsável pelo assassinato das pessoas. Vocês têm que dizer isso. Eu não quero ser responsável pelo assassinato das pessoas. E eu, ao omitir isto, ao não fazer nada, mesmo que isto seja popular, eu estou a participar num crime por omissão. Era a posição dela, que por acaso lembro-me muito bem. Isto impressionava as pessoas. E nós dizíamos isso nas reuniões com as pessoas. Para além do encerramento das maternidades, fizeram também uma reorganização dos meios hospitalares. Sim, sim. Que prestavam assistência às grávidas e aos recém-nascidos. Portanto, no fundo, dividiram Hospitalares e os cuidados primários. Os cuidados primários é uma peça fundamentalíssima. Nos cuidados hospitalares, no fundo, o que fizeram foi definir em que hospitais deveriam ser tratados determinados recém-nascidos. Criaram-se dois conceitos novos que não existiam em Portugal: hospitais de apoio perinatal e hospitais de apoio perinatal diferenciado. E o que é que consistiam essencialmente esses dois? Pois, consistiu essencialmente uns prestavam cuidados neonatais especiais, das unidades neonatais especiais, ou seja, envolviam projetos de reanimação, etc., com exceção da reanimação respiratória assistida prolongada, e os outros tinham mais esta função. Era fundamentalmente isto, não era bem só isso, mas isto é o que os distinguia. Portanto, eram cuidados muito diferenciados e noutros altamente diferenciados. E, portanto, era uma rede hierarquizada e que funcionava em bloco e que, portanto, era servida com os transportes de recém-nascidos e também com os transportes do Instituto Nacional de Emergência Médica, da emergência das grávidas, dos doentes em geral e das grávidas que não são doentes, como se sabe, não é? Uma situação fisiológica, mas que utilizavam os mesmos, e utilizam exatamente isso. E, portanto, foi assim com os hospitais e com os centros de saúde, porque o que eu recordo, o Dr. Albino Aroso, inclusivamente, a nosso pedido, fez inclusivamente um despacho tornando obrigatório o preenchimento dos boletins de saúde da grávida por parte dos centros de saúde e dos médicos de família que passaram a fazer o acompanhamento da grávida ao nível dos cuidados de saúde primários. Porque até aí, quem é que fazia isso? Eram os obstetras nos hospitais, fundamentalmente. E em alguns centros de saúde, que ainda eram herdeiros das antigas caixas de previdência, dos postos, dos serviços médico-sociais, das caixas de previdência, que tinham obstetras. Depois houve uma mudança de política, enfim, que integrou tudo nos cuidados de saúde primários e, portanto, passaram a ser feitos pelos chamados clínicos gerais, que depois passaram a ser os médicos de família, etc. E, portanto, passaram a ser feitos a isso. Foi dada uma ênfase extraordinária a essa componente, portanto, para integrar os cuidados. Portanto, os cuidados para materno-infantis passaram a funcionar em rede horizontal também. Não só houve uma hierarquização vertical dos estabelecimentos hospitalares onde se podia nascer, os tais hospitais de apoio perinatal e hospitais de apoio perinatal diferenciado, mas também
houve uma integração horizontal e uma obrigatoriedade de fazer. Porquê? Porque não havia comunicação. Sabe que em Portugal é muito difícil comunicar. E as ligações horizontais entre os serviços são muito difíceis de estabelecer. As pessoas têm um bocadinho, quer dizer, há um certo autismo dentro das diferentes direções gerais do Ministério que não dialogam, não dialogavam, agora eu não sei, mas era muito difícil estabelecer o diálogo. E eram pessoas todas muito boas. É que isso é que era curioso. Porque é que mas não havia uma... E nós procurámos quebrar isso. E quebrámos isso através daquele esquema que já lhe expliquei, não é verdade, ainda agora que já lhe referi, que é, os diretores gerais estavam presentes, os diretores gerais são a cúpula, portanto, isso estava assegurado. Ao mesmo tempo criam as unidades coordenadoras funcionais, que tiveram um papel muito importante. Outro aspecto também de integração, eram coordenadoras funcionais, porquê? Porque havia um hospital de apoio perinatal, havia um hospital de apoio perinatal de referência, e havia depois os centros de saúde que drenavam para aquele hospital de apoio perinatal. Quer dizer, há um hospital, digamos, menos diferenciado, apesar de, quando digo menos diferenciado, entre comas, porque era altamente diferenciado. Há o hospital de apoio perinatal, com todos os, digamos, o conjunto de centros de saúde que drenam para ali, para as pessoas saberem onde é que hão de ir, para estabelecer um circuito racional dos doentes, para as pessoas terem orientação para onde vão, para não saber onde é que vai nascer o meu menino, onde é que eu vou, para onde é que eu vou. Quer dizer, isso estabeleceu-se. Portanto, era uma rede de centros de saúde ligados a um hospital de apoio perinatal, que depois drenava aquilo que fosse necessário, que era uma minoria, para os hospitais de apoio perinatal diferenciado. E isso estabeleceu, portanto, fechou o circuito dos doentes. Portanto, no fundo, essas unidades coordenadoras funcionais faziam a ligação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, cuidados secundários, entre os dois níveis de cuidados. Exatamente. Tinham este papel importante. E importantíssimo, foram decisivas, mas não muito acarinhadas no futuro. Penso que depois não foram prosseguidas, o que é uma pena. E podiam replicar essa solução para os outros níveis de cuidados, para os outros níveis, quer dizer, para as outras áreas da saúde, que não fossem os cuidados materno-infantis, para qualquer coisa, para haver uma ligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares automática, em que a informação circulasse reciprocamente. No fundo, estamos a falar sempre de integração de cuidados, quer a nível horizontal, quer a a nível vertical. Não é? Exatamente. Entre os vários hospitais, definir regras, quem é que trata quem, exatamente. E entre os diferentes níveis, cuidados primários, os princípios eram os mesmos. Secundários, claro. E muitas das coisas que se fizeram no programa de saúde materno-infantil eram replicáveis na saúde, nas outras áreas da saúde, em geral. Não foram seguidas, que eu saiba, enfim, não sei agora, não estou tanto dentro do assunto como estava, não é? Em termos de autonomia financeira, esta comissão tinha autonomia? Foram dotados de 2 milhões de contos? Os 2 milhões de contos era só para equipamentos e para investimentos nos hospitais e centros de saúde. O que foi cumprido, e foram, no final de 1991, estavam gastos e estavam todas as unidades equipadas. Depois, as despesas de funcionamento da comissão, estavam, pelo despacho da doutora Leonor Beleza, que criou a comissão, estavam cometidas ao Instituto Nacional de Emergência Médica e, portanto, não entraram no coisa, mas eu fiz as contas e penso que os 3 anos da comissão custaram à volta de 15 mil contos. Lembro-me disso, o que é o doutor Otávio Cunha, na verdade, costuma dizer que isso dava sempre uns cafezinhos e umas cervejolas, é como ele costuma definir isso, mas é assim, quer dizer, a gente não houve ostentação. E a comissão não foi paga, claro, como é óbvio. A comissão fazia uma avaliação dos resultados que obtinha. Portanto, analisava a redução das taxas de mortalidade infantil, aquilo que tinha conseguido obter, até que ponto é que atingiu o objetivo ou não, e fazia essa avaliação de uma forma periódica. Sim, nós íamos acompanhando. É claro que o último indicador já foi de 91, só em 92 é que se conheceu, portanto nós ficámos a saber que as coisas estavam a caminhar bem, é que não foi rápido. Não foi uma descida em crise, não é? Foi uma descida em liso, foi uma descida que foi progressiva, lenta, persistente e que se foi mantendo ao longo do tempo. Até chegar aos valores, enfim, recentes,
dos quais eu já não estou completamente a par. Sei que a última vez que eu soube era da volta de 3,2 ou 3,3, enfim, da mortalidade infantil. Nem sei mesmo a desagregação dos componentes. Fazendo uma pergunta mais aberta, nós sabemos que este indicador é um dos poucos indicadores, talvez o único indicador, é que nós temos uma taxa de sucesso muito grande, nomeadamente comparado com os restantes países europeus ou com a OCDE. Como é que explica, naturalmente está relacionado com tudo isto que temos vindo a falar, com esta reforma, mas como é que explica porque é que nesta área funcionou, porque é que nesta reforma da saúde materna e infantil funcionou e noutras áreas onde se tentaram coisas, outras reformas poderá não ter funcionado? Quais foram os critérios que lhe parece que foram determinantes para isto ter corrido tão bem? Bom, apoio político, sistemático, regrado e persistente, com grande sensibilidade do poder político na fase em que eu pude acompanhar. Uma competência e um prestígio dos constituintes da Comissão e os estudos que foram elaborados, que obedeceram a uma forma sistemática, regrada e de planeamento e que englobaram, digamos, foram totivalentes, foram estudos totivalentes e que depois motivaram as decisões de política. O diálogo com as pessoas, as reuniões que se fizeram, a divulgação, a militância, tudo isso foi absolutamente essencial. E volto a dizer, o apoio político foi muito importante, designadamente porque houve a oportunidade de juntar pessoas que estavam muito motivadas e que tinham prestígio. E o Governo estava empenhado nisso, e as direções gerais colaboraram. E, portanto, criou-se um clima favorável, compreensivo, em relação a este problema.